Bom dia, tudo bem com vocês? Passaram bem o fim de semana? Hoje com um pequeno atraso, peço desculpas. Vamos falar hoje do episódio número 15, tá? Chamado Quais suplementos podem ser úteis no processo de emagrecimento. Esse é um assunto que vale bastante a pena ser discutido, tá? Porque como o próprio nome diz, se tratam de suplementos. Portanto, por definição, eles não seriam obrigatoriamente necessários. Então, dentre os suplementos que nós vamos comentar aquele que a gente ouve bastante entre os fitoterápicos, entre os termogênicos, aqueles utilizados para quem está treinando um pouco mais forte, até outros benefícios que cada um dos suplementos pode nos fornecer. Então, como é que funcionaria isso? O suplemento em si, ele pode ser usado com certas restrições, sim, mas geralmente eles são seguros, excetuando os termogênicos, como aqueles que contêm cafeína, que contêm mahuang, que são algumas das substâncias que têm efedrina também, que tem um componente termogênico, como nós vimos no nosso episódio número 2. Eles aceleram o metabolismo? Sim, aceleram um pouco, mas aceleram. Mas eles aceleram também o coração, o que aumenta a mortalidade cardiovascular. Então, se formos começar pelos termogênicos, nós vamos encontrar vários dos suplementos que nós vemos à venda, como o famoso Head Burner, tá? E vários outros, cada um com um nome mais criativo que o outro. Mas todos eles reúnem vários outros termogênicos. Tá? E assim, não se descobriu ainda como fazer uma termogênese segura por meio de suplementos. E mesmo a cafeína, que seria talvez o mais seguro dos termogênicos, ele promove um aumento de metabolismo muito pequeno. Tá? Tem estudos que mostram que ele faz queimar 30 a 50 calorias a mais por dia. Isso não é praticamente nada. Então, o termogênico, então, para ter um efeito eficaz, algo suficiente para promover a perda de peso, ele inequivocamente vai levar a um maior risco cardiovascular. Portanto, esse é o suplemento que nós temos que ter mais preocupação, que é aquele que pode realmente retirar a nossa saúde. Tá? Então, eu queria começar falando dos termogênicos porque eles são os mais famosos e como muitos deles são vendidos sem receita, as pessoas conseguem tomar doses até suprafisiológicas, acima das recomendadas. E com certeza elas vão ter as consequências disso. Tá? Então, esse só peço que vocês tomem um pouco mais de cuidado. Outros suplementos que eles não são necessariamente perigosos, como o picolinato de cromo, a gente vê bastante isso em formulações dos colegas. Mas qual é o principal problema de substâncias como o picolinato de cromo? Nós não temos grandes evidências científicas. Tá? Os estudos com esse tipo de substância, geralmente eles são muito pequenos. Tá? Tem até estudos com o picolinato de cromo, no sentido de aumentar a massa magra, que foi feito com 38 jogadores de futebol. Qual que é o poder estatístico de um estudo destes? Então, muito do efeito desses suplementos, ele decorre do efeito placebo. Então, o que é o efeito placebo? A pessoa é informada que aquela substância vai promover tal efeito e o usuário, ele acredita naquele efeito e começa a perceber diferenças. Geralmente, esses suplementos eles não são tão baratos. Então, isso falando sobre a dissonância cognitiva, que nós falamos no episódio anterior, nós fazemos de tudo para dar substância às nossas decisões, mesmo que sejam decisões erradas. Então, se eu invisto num suplemento qualquer que promete tal ou outro efeito, é claro que a gente vai fazer um esforço para tentar sentir esse efeito. Então, o efeito placebo ele é extremamente importante e é por isso até que não se devem fazer tantos estudos com poder estatístico. Até para não desmascarar a substância
ou porque no fundo a indústria sabe que não tem grande valor. Tá? Então, o que o picolinato de cromo promete? Ele promete aumento de massa magra, ele melhora a sensibilidade à insulina, diminuiria a vontade de comer doces. Tá? Só que, por outro lado, o cromo ele é encontrado em vários alimentos. Ele é extremamente abundante. Então, será que não seria a formulação química do picolinato que tivesse algum efeito? Não temos como saber, o estudo é muito pequeno. Então, a gente, infelizmente, fica na dependência de uma evidência científica mais robusta. Nós não podemos prescrever uma substância para um paciente sem ter certeza que aquilo foi testado e comprovado. Tá? Então, já foram feitos vários estudos, como eu disse, mas todos eles sem poder estatístico nenhum. Outra substância que eu vejo bastante ser propagada como auxiliar no emagrecimento seria a maca peruana. Maca peruana é uma raiz que só é produzida no Peru e que eu vejo nessas formulações, mas nós sabemos que a principal ação dela é em libido. Seria como se fosse um afrodisíaco. Tá? Não entrando nessa área, é lógico que substâncias que façam melhorar o nosso bem-estar são bem-vindas. Mas isso incorre em aumento de preço. Entendeu? Então, pode até ser que haja algum benefício realmente, senão até a substância não ficaria famosa. Mais uma vez, não há estudos suficientes. Inclusive, tem uma particularidade, o Peru não deixa a maca peruana ser produzida em outros países. Então, ninguém consegue estudar a raiz em si, apenas o pó, que é importado de lá. Então, fica aquela coisa, ela promove determinado efeito, muitas pessoas acreditam e ficam por isso mesmo, muitas vezes só pelo efeito placebo. E mais uma substância que merece um comentário seria o L-triptofano, que ele é um aminoácido que também está presente numa série de alimentos. Tá? O L-triptofano ele tem um efeito mais mental, ele reduziria a ansiedade, diminuiria a depressão, mas a principal ação dele seria na melhora do padrão de sono. Então, nós sabemos que o que mais melhora o padrão de sono é a atividade física regular. Mas, a suplementação desse aminoácido poderia ser útil nesse sentido, ao indiretamente reduzir o apetite, uma vez que um melhor sono leva a um menor apetite. Então, pode até ser que seja útil, tá? Mas, novamente, muitos alimentos têm L-triptofano. Tá? Como nós falamos sobre os aminoácidos no último episódio. Então, o L-triptofano ele pode ser suplementado? Pode, mas mais uma vez não temos grandes evidências com ele. Então é muito difícil nós trabalharmos com substâncias que talvez funcionem e que promovem efeitos que muitas vezes servem apenas para vender o produto. Tá? Então eu queria só enfatizar esses principais suplementos que não têm evidência. Mas agora eu gostaria de falar também daqueles que realmente têm evidência, tá? Que são quais? Nós vamos falar da proteína do soro do leite, o famoso whey protein. Vamos falar de caseína, albumina, proteína de soja, creatina e o hidroximetilbutirato. Tá? Então vamos lá. O que é a proteína do soro do leite? Na verdade, num litro de leite, a gente teria cerca de 20% de whey protein e 80% de caseína. Qual que é o grande benefício desse produto? Ele tem alto valor biológico, então ele é digerido muito rapidamente, tá? Ele é muito aproveitado e ele é rico em aminoácidos essenciais, aqueles que o nosso corpo não produz. Tá? Então ele seria muito útil naquele paciente que está treinando como um pré-treino, pela sua absorção rápida e pelo aporte de proteínas para síntese proteica muscular. Tá? Então, o whey protein hoje ele é muito bem-vindo numa suplementação diária. Por quê? Porque ele aumenta bastante a quantidade de proteína ingerida de forma simples. Tá? Você pode bater ele em liquidificador com muita facilidade. A gente tem também vários outros produtos que colocam em seu nome whey protein. Existem até pães que falam
que tem whey protein em sua composição. Mas o que nós sabemos é que aqueles potes que nós vemos bem grandes, eles têm um grande problema. Eles são caros, tá? Realmente caros. Então, são uma suplementação proteica bem-vinda, são muito estudados, tá? Tem benefícios até em pacientes diabéticos. Então, devem ser usados? Eu acho, mas ninguém pode esquecer que o preço deles é impeditivo. Quais são os whey proteins que a gente tem? Nós temos o concentrado, aquele que é chamado de hipercalórico, com alto teor de carboidratos. O isolado, que daí já tem um menor teor de carboidratos, 90% de proteínas. E o hidrolisado é que ele tem uma melhor absorção, tá? Eles funcionam para aquele paciente que tem alguma intolerância à lactose. Claro, esses mais específicos são também um pouco mais caros, tá? Então, num processo de emagrecimento, talvez o isolado seja mais interessante, porque ele vai ter menos calorias, vai ter menos carboidratos e vai fornecer a proteína que a gente precisa, tá? Já a caseína, que seria os outros 80% do litro de leite, a diferença dela é que, apesar de também cara, ela tem uma absorção mais lenta. Então, o uso dela ao longo da madrugada seria um fornecimento, um aporte contínuo de proteínas ao longo da noite, diferente do whey, que é absorvido muito rapidamente, tá? O que seria a grande diferença entre o whey e a caseína? O whey ele tem um potencial anabólico, portanto ele ajuda a construir massa magra, né? Massa muscular. Já a caseína seria um efeito anticatabólico, que seria aquele efeito para evitar a perda de massa magra. Ambos são bem-vindos, tá? E considerando que os dois têm algum custo, vale a pena comentar sobre a albumina, tá? Que é a proteína presente na clara de ovo. Onde é que está o grande benefício dela? Ela é bem mais barata e também tem uma absorção mais lenta e tem também alto valor biológico. Então essa é uma suplementação que ela reúne vários benefícios. Se nós formos comparar a quantidade de aminoácidos do whey com a albumina, dá uma diferença muito pequena, dá cerca de 10% a menos de aminoácidos na albumina. Então, considerando o custo e a absorção mais lenta, não é tanto quanto a caseína, mas é uma absorção mais lenta, ela seria a melhor das opções nesse sentido, considerando o custo também, tá? Então, vamos lá. Eu queria falar também da proteína de soja. A proteína de soja ela não é muito bem vista, até pelos fisiculturistas, porque existe uma teoria de que eles teriam potencial estrogênico, tá? Isso não se confirmou em estudos também. Tem vários estudiosos dessa área que refutam a ideia que a proteína de soja teria um efeito significativo em termos de estrogênio, tá? Até porque os receptores não seriam semelhantes, algo nesse sentido. Então, há estudos mostrando que não há redução de testosterona com o uso, mas a melhor opção da proteína de soja é para o vegetariano, aquela pessoa que faz restrição de ovos, de carnes, e que elas têm um aporte proteico ainda menor. Então, aquela pessoa que tem essa restrição, a proteína de soja, ela também tem alto valor biológico, eu acho ela muito bem-vinda, tá? Eu, inclusive, uso, ela é crocante, até saborosa. Então, ela é bem interessante para fazer em salada de fruta, ou misturada com iogurte, tá? Ou mesmo batido em liquidificador, é uma ótima opção, tá? Falando também do hidroximetilbutirato. Essa é uma substância que ela tem sido falada mais recentemente porque ela ganhou uma formulação, tá? Então, essa formulação ela é facilmente encontrada, tá? Prefiro não falar o nome aqui. Mas assim, ela serve também para aquele período pré-treino. Mas a função dela é semelhante à da caseína. Seria de propriedade anticatabólica, de preservação de massa magra. Lembrando que no processo de emagrecimento, nós temos que tentar perder o mínimo de massa magra possível, para até conseguir fazer uma manutenção mais segura. É também um suplemento bem-vindo, que também não é tão barato. Na verdade, nenhum desses suplementos é tão barato assim, exceto a albumina. Então, o que acontece? O bom do hidroximetilbutirato é que, diferente daquela pessoa que já está em algum treino, ele tem mais benefício em quem não treina, tá? E
naqueles atletas que estejam em fase que eles chamam de pré-contest, que seria aquele período onde eles estão fazendo uma restrição calórica acentuada, tá? Ou o nome cutting. Então, nessa fase, ele é um ótimo protetor e até simples, porque são algumas cápsulas com estudos, com benefício comprovado, tá? Então, seria uma ótima sugestão, chamada hidroximetilbutirato, ou pelo seu nome mais famoso, HMB. Tá? E por fim, a queridinha de todas, a creatina. Por que queridinha? Porque essa tem muitos estudos. Então ela foi estudada com muitos pacientes, foi estudada em diabetes. Tá? Então, todos aqueles riscos que se propagavam, como agressão na função renal, por exemplo, todos eles foram desmistificados. Então a creatina é um ótimo suplemento para a gente incluir no nosso dia a dia. A função principal dela é de fornecimento de energia rápida. Então, se nós temos um fornecimento rápido de energia, essa pessoa vai render mais, ela vai ter um treinamento mais eficiente. Só enfatizando que toda essa suplementação ela faz sentido até mais na pessoa que treina regularmente. Tá? Porque eles servem principalmente para potencializar o resultado da atividade física. Então, se a pessoa não está numa atividade física regular e ela deveria estar, o suplemento também não faz muito sentido. Tá? Então, assim, outro perigo era da função hepática. Também foi comprovado que tanto o rim como o fígado eles não têm grandes comprometimentos com o uso de creatina. E hoje, assim, é o considerado mais eficaz. Tá? Para força e massa magra. Existem alguns estudos de saturação da creatina com uma dose mais alta, mas tradicionalmente se usa 3 a 5 gramas por dia de creatina por dia. Esse é altamente recomendável. Tá? Existe um outro pré-treino também, chamado beta-alanina, que ele é precursor da síntese de carnosina. O que se trata a carnosina? Ela é um protetor muscular, ela diminui a fadiga. Então essa pessoa ela tem um rendimento mais rápido, ela consegue se recuperar daquele exercício de força mais rapidamente. Só que a gente sabe também que uma pessoa que ingira carne frequentemente, ela já vai ter esse precursor produzido na própria carne. Então eu não precisaria necessariamente usá-la. Tá? A beta-alanina tem um detalhe que tem alguns riscos até em doses maiores, né? Você pode ter algum formigamento na mão, então sempre tem que ter uma orientação para o uso desses suplementos. Então. E por fim, eu queria falar dos suplementos de carboidrato, que o carboidrato ele é muito mal visto pela sociedade, porque como nós vimos também no episódio anterior, estou fazendo propaganda dos episódios anteriores, veja que a gente já teve bastante assunto comentado aqui. O suplemento de carboidrato, as pessoas não veem com bons olhos. Quem usa mais são aquelas pessoas que querem ganhar peso, aquelas pessoas mais magras que querem ficar mais fortes. Entendeu? Então, o suplemento de carboidrato nessas pessoas ele é mais bem utilizado. No processo de emagrecimento, essa pessoa ela vai ter um maior rendimento muscular, mas ela nunca vai tomar com muita segurança. Você pega, por exemplo, a gente tem a dextrose, a maltodestrina, o chamado Aximase e a palatinose. Nessa sequência, em termos de custo e benefício. Tá? Então, qual que seria a diferença deles? A dextrose, que é o mais barato, ele tem um elevado índice glicêmico, tá? Que é o potencial de aumentar a glicemia do paciente. Então, ele pode ter um auxílio anabólico ao promover um pico de insulina, sem dúvida alguma. Tá? Só que ela pode ter até hipoglicemia, rebote, após o treino. Então, não seria a melhor das opções, tá? Apesar de ser mais barato. Da mesma forma, a gente tem no outro lado da ponta, o mais caro deles, que é a palatinose, que ele pode ser utilizado até por diabéticos, porque ele tem um baixíssimo índice glicêmico. Então, se a gente for escolher, seria o mais seguro deles para o período pré-treino. Então, no período pré-treino, se eu combino palatinose com whey, creatina e, por exemplo, a creatina, a gente conseguiria ter um benefício tanto em aporte proteico, tanto como rendimento. Aí, para aquela pessoa que treina à tarde, sim, funcionaria também como um pré-treino.
Então essas substâncias, elas fazem mais sentido naquela pessoa que está com uma atividade física regular. Essa pessoa que já tem uma atividade física regular já vai ter um melhor padrão de sono, o que elimina a necessidade do L-triptofano, por exemplo. Da mesma forma, ela vai ter um metabolismo mais estável, mais garantido, não precisando usar a cafeína, por exemplo. Essa pessoa dormindo bem e mantendo os níveis de atividade física regular, ela não vai ter a necessidade de um picolinato de cromo, tá? Que é aquele que que promete a redução da vontade de comer doces. Então, por que eu quis enfatizar isso? Que hoje, por mais que a atividade física regular é interessantíssimo como poucas pessoas fazem atividade física regular, e quando fazem apenas aeróbico. As pessoas relegam a um segundo plano a prática de musculação, que seria até a melhor nesse sentido. Ela teria todos os benefícios desses suplementos que não tem evidência nenhuma. Não só não tem evidência, como eles agem muito mais por efeito placebo. Mas as pessoas ainda não entenderam que a dieta é o tratamento. Então, como se fosse para validar o tratamento, eu precisaria estar tomando alguma coisa. Tá? Então, quem faz isso está sendo simplesmente pragmático. Está passando alguma coisa que o doutor lá me deu. Então, não dá para a gente ser honesto com o paciente, porque a gente está encarecendo o tratamento dele. Tá? Se for para ele acreditar nisso, de certa forma, você está enganando ele. Então, eu não concordo muito com isso. Eu acho que assim, o mais importante é realmente que a gente se organize para ter uma atividade física regular, onde a gente vai ter vários benefícios. E outros suplementos como esses citados aqui podem com certeza ser úteis dentro de um contexto de performance, né? De alguém que realmente faz exercício tão aeróbico como o anaeróbico. Tá? Queria agradecer o Fabrício, hoje veio aqui, Thiago, os nomes novos, a Camila, tá? A Daniele. Obrigado pela presença, gente. Tá? Eu quero enfatizar que todo o apoio de vocês, o interesse, as críticas e elogios estão sendo muito úteis, tá? Para a gente construir esse projeto. Hoje nós completamos o episódio número 15 e ele vai até o episódio 20 na sexta que vem. Então fiquem ligados aí. Na quarta-feira vamos de novo com o episódio 16. Tá bom, gente? Então, boa semana para todos nós e até a próxima.